Orar. Pai, que esse dia seja um dia memorável, que essa semana seja uma semana de vitória. Nós cremos no teu poder, declaramos o nome de Jesus sobre todos os nomes e invocamos as virtudes e o poder dele sobre nós. Pai, eu oro por cada um dos teus filhos, que os fundamentos, os valores, os princípios do Senhor estejam sobre eles e que eles venham, Senhor, a serem ativados. Tudo aquilo que atrapalha os teus filhos prosseguir, seja cancelado em nome de Jesus. Mas eu declaro a bênção e as virtudes do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos. Amém. Vamos orar agora. Pai, nós oramos pela tua filha, que agora entra nesse momento de cirurgia. Declaramos, Senhor, a bênção do Senhor sobre ela. Que o Senhor acompanhe, Senhor, os médicos, na verdade, que os médicos sejam acompanhados pelos teus anjos, que as mãos desses médicos sejam dirigidas pelos anjos, que o Senhor possa, meu Pai, trazer a cura completa para aquilo que a tua filha precisa, que o fogo do Senhor esteja sobre ela, que a tua presença envolva. Prepare todas essas coisas, livra de todo mal e médico, e que ela possa, meu Deus, ser bem-sucedida. Profetizamos vitória sobre a vida da tua filha. Que ela esteja em paz e que a segurança do Senhor envolva ela. Tira toda a preocupação, todo medo, mas nós declaramos o teu Espírito Santo envolvendo ela em uma atmosfera de cuidado e amor, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe aí, em nome de Jesus. Vamos lá. Já é a quinta ministração que estamos fazendo acerca da paternidade. Então, falamos de todas as características que englobam um pai. Sempre eu toco no mesmo assunto, dizendo que o motivo de estarmos fazendo isso é porque esse é um tema muito, como que eu posso dizer aqui, muito cogitado, um tema muito falado nessa temporada. Porém, muito para mim, eu estou dizendo isso ao meu ponto de vista, é um tema muito, um tema pouco conhecido, é um tema pouco entendido, e a paternidade, por um tempo, se tornou algo muito, muito comercial, né? A paternidade se tornou algo que envolvia muito até um ponto comercial. Então, eu agrego um monte de filhos porque com isso eu tenho também dinheiro, né? Infelizmente. E aí nós vemos que esse tema caiu em bastante descrédito. Existe uma galera, né? Quando a gente começa a falar que uma vez eu lembro que me perguntaram, apóstolo, mas como que você faz, tal, né? Como é o modo? Eu falei, cara, hoje nossa igreja é uma igreja que trabalha com paternidade, não com pastor. Shalom, querido. Não com pastor. Nós não temos um pastor, nós temos um pai, né? E com isso nós temos muita liberdade. É uma igreja que tem muita liberdade, porque nós não trabalhamos dentro de um sistema onde o pastor ele é o empregado da igreja, o pai. Quando a gente fala isso, a primeira coisa para quem veio de uma igreja, né, desculpa falar aqui, mas quem veio de uma igreja que trabalhou com os moldes errados dentro da visão celular, principalmente, eles se assustam, né? Cara, fala isso para mim, não. Já sofremos muito com isso, aquela coisa toda. Por quê? Porque às vezes foi muito mal colocado em alguns lugares. A ânsia de homens que queriam dominar sobre outros, né? A falsa honra, quando a gente fala de honra, principalmente irmãos, tem que honrar, né? Então, essas pessoas que viveram a pressão disso, né? De homens com intuito errado, com motivações erradas, feriram e mancharam demais esse nome, pai, honra, e isso ficou muito mal difundido. Então, a minha intenção de chamar vocês para estudar um pouco sobre paternidade, para olhar sobre esse tema com um olhar diferente, esse é o motivo que nós estamos aqui. Então, nós falamos
para mim, né, o que eu entendo de um pai. É, eu entendo de um pai que o pai é alguém que libera, o pai é alguém que autentica, o pai é alguém que abençoa, o pai é alguém que traz uma atmosfera, o pai é alguém que traz a bênção, né? Então a gente foi falando tudo isso. Mas, para mim, na minha a característica que eu mais vejo, o pai é alguém que traz valores. Então, quando você olha para um pai, tanto no físico, e eu vou colocar o Pai Celestial, nosso Pai, Deus, você vai ver que o que ele mais preza são os valores dos filhos. E essa foi a última aula, valores. Né? Se você olhar para Deuteronômios, para você olhar para Êxodo, você vai ver o Senhor colocando um monte de regras, aparentemente. Por isso, quando nós falamos de lei, parece até um arrepio, né? Nossa, lei, não estamos mais na lei. Jesus veio, quebrou com todo esse negócio, né? Porque esse negócio parece que era até um xingamento. Na verdade, para nós se tornou um xingamento, né? A lei para nós se tornou um absurdo. E não é, querido. A lei, estatutos, mandamentos, ordenanças, isso é o carinho de um pai trazendo valores aos seus filhos. Então, tudo que o Senhor veio fazer com o povo dele, e eu tenho repetido isso durante praticamente esse mês inteiro, é que Deus não veio para uma igreja, Deus veio para a humanidade. Deus não veio montar uma igreja, Deus veio chamar os filhos de volta para casa. Igreja é consequência disso. Igreja é um pedaço do corpo, é um pedaço do povo. A igreja é o lugar aonde esse povo se reúne em micros pedaços, né? Ou seja, é o lugar da comunhão, da convivência, da manifestação de dons, do cuidado com os outros. Isso é igreja. Mas Jesus não veio deixar, né, a obra exclusiva de Jesus. Eu estou dizendo isso porque senão a gente não vai entender o propósito dos valores de Deus. Porque nós estamos muito colocando os valores para dentro da igreja. E por isso, dentro da igreja, eu tenho um valor. Fora da igreja, eu tenho outros valores e princípios. Dentro da igreja, os meus valores são fora da igreja, vale tudo. Vale tudo para dar certo, vale tudo para ser bem-sucedido, vale tudo. E não é. Então, a igreja é só o lugar da comunhão. Necessitamos sim da igreja local, precisamos estar em comunhão, precisamos entrar dentro disso, precisamos estar envolvido com isso. Porém, Jesus não veio deixar uma igreja. Isso tem que ficar muito claro para você. Esse é o ponto para mim tão claro que nós estamos confundindo que por que nós temos brigas de igreja? Porque nós queremos ser a igreja que Jesus deixou, não é verdade? Não, eu estou no molde correto da igreja. Não, não, eu sou a igreja que lá que Jesus. Não, não, Jesus veio deixar um povo, Jesus veio chamar uma nação. Se você olhar o primeiro modelo que Jesus começou a trazer, e eu falo lá no Antigo Testamento, foi a nação de Israel. Aqui a gente já tem base daquilo que Deus veio fazer. A nação inteira já era, eu posso dizer, a cultura da nação já era a cultura religiosa, se eu posso dizer isso. Ou seja, a nação já andava com o coração voltado para Deus. Eles não precisavam de uma igreja. Eles tinham um momento de santas convocações, um momento de tempos festivos, um momento de celebração. Porém, a vida cotidiana dessa nação já era uma vida que honrava a Deus. Era uma vida de justiça. Então, se você parar para pensar, todos os princípios mais elementares dessa características de Deus é deixar valores para o seu povo. Então, nós vamos entrar agora em uma coisa chamada identidade. E eu preciso que você entenda sobre valores, porque o valor é a base da identidade. Entendeu aqui? Por que nós temos uma identidade corrompida? Porque temos valores corrompidos. E os valores é a base que carrega a velha natureza ou a nova natureza. Veja só, eu vou citar alguns textos aqui para vocês.
Deixa eu pegar aqui. Abra aí, Mateus 7, 21. Na verdade, Mateus 7, 15 até o 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Acautelai-vos. A palavra aqui grega traz para perto, no sentido assim, olhe de perto. A expressão aqui é como trazer um navio para a terra. O sentido é, observe bem, mude a mente acerca da liberdade daquilo que você dá quando você vê pessoas falando de Deus, alguma coisa assim. Fique atento ao que ele diz. Porque muitos, eles vêm como ovelhas, porém, eles são, por dentro, lobo, roubadores ou extorquiadores. São ladrões. Acautelai-vos com os discursos. Preste atenção nos frutos. Vou dizer isso de novo. Cuidado com os discursos. Olhe os frutos. Gente, eu tenho falado isso daqui há um tempo. Cuidado com os discursos. Cuidado com esses discursos que muitas vezes ouvimos. Às vezes são discursos bonitos, mas não é por discursos que trabalham ou que se movem o reino de Deus, mas sim com práticas. O reino de Deus não é filosófico, é um reino prático. Verso 16. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se porventura a uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Sim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Em teu nome não expulsamos demônios? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Então veja o que Jesus está dizendo. Olha, cuidado. Não seja iludido com coisas que você vê. Nós estamos falando de paternidade. Sabe qual que é a minha maior dificuldade? Eu vou dizer isso. Às vezes eu me torno até seco em responder algumas coisas. Porque várias pessoas chegam e dizem, apóstolo, eu sei que tem muito problema. Eu sei que tem, não vou dizer problema, tem muito pecado. Né? Já ouvi isso. Não, mas há muito pecado no altar da igreja. Há muita coisa, mas sabe, sim, mas acontece muito milagre lá. Acontece muita coisa boa. Falei, irmãos, tão corrupto quanto aquele que está pecando é aquele que está se movendo através das sensações. Tão impuro quanto aquele que está pecando é aqueles que apoiam essa prática porque estão vivendo sensações gospel e não valores cristãos. Então, na verdade,
o que mais nós temos que olhar são os frutos que alguém produz e não os discursos que ele libera. Porque discurso para discurso, nós vamos ver muita coisa. Por que o Senhor diz, cuidado, 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 porque nos últimos dias até mesmo os escolhidos seriam enganados. Se o tempo não fosse abreviado, meu irmão, até os escolhidos seriam enganados. Por que ele está dizendo isso? Porque hoje as pessoas estão em uma forma tão corrompida de valores que, na verdade, hoje os valores não importam muito. Hoje, como diz, o bom nome não importa muito. Hoje, a moral não importa muito. Hoje, a honra não importa muito. O que importa é o quanto eu tenho uma boa, como que eu posso colocar aqui? Eu tenho uma boa desenvoltura. Se a minha desenvoltura é boa, se eu consigo ter uma performance boa, então isso já é o suficiente para que eu tenha nisso algo de bom para mim. Então eu estou tentando aqui colocar algo para vocês, às vezes sendo até muito redundante, mas a gente precisa alertar, a gente precisa entender. Ponto. Jesus está dizendo, então, de valores. Veja fruto. Fruto é valor. Manifestação é dons. Então, claramente ele está dizendo, nem todos aqueles que têm dons serão salvos, mas é aqueles que produziram e aqueles que foram moldados pelos frutos do Senhor. Essa é a essência que Jesus está dizendo. Por quê? Porque ele diz, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, profetizamos no teu nome, isso é um dom. Senhor, expulsamos demônio, isso é poder de Deus. Senhor, fizemos milagres, isso é um dom. E ele diz claramente, eu nunca te conheci. Nunca te conheci. Você nunca foi salvo. Você usou do meu nome, e no nome de Jesus tem poder. Você entendeu? Sabe aquela... Eu creio que você já viu um vizinho fazendo isso, né? Às vezes ele é enquadrado, mas deixa você comigo. O meu tio tem um amigo que é juiz. Você vai ver. Você nem conhece, meu irmão, mas o teu tio tem, né? Mas você nem conhece. É mais ou menos isso. Sai em nome de Jesus. Você nem conhece Jesus, mas o nome de Jesus os demônios conhecem, né? Então vai sair pelo nome de Jesus. O milagre vai acontecer no nome de Jesus. Mas às vezes as pessoas nem conhecem o nome de Jesus, nem conhecem Jesus. Então o que nós precisamos entender? Valores. Agora preste atenção. Por que nós estamos tendo uma coisa chamada crise de identidade? Todas as crises de identidade, nós estamos falando de identidade agora, todas as crises de identidade, ela é formatada por crises de valores. Por quê? Cada valor, ele vai suportar algo. Cada valor, ele traz o suporte para uma característica da minha vida. É como que se fosse um fundamento. Imagine que cada área da tua vida fosse uma torre, fosse um prédio sendo construído. A tua área financeira, a tua área emocional, a tua vida ministerial, a tua vida conjugal, a tua vida de relacionamentos, ou seja, cada parte, imagine fragmentar toda a tua vida em partes, cada parte dessa, ela é sustentada em cima de um valor. Por isso Jesus diz, aquele que ouve a minha palavra e obedece é como um edificador que está edificando sobre a rocha. Aquele que ouve a minha palavra e não obedece, ele está edificando a sua casa sobre a areia. Então, o que é a palavra? Os valores. E cada valor vai sustentar a edificação da casa. Então, por que a casa cai? Por que a casa caiu em algumas coisas? Exemplo,
De tempo em tempo, nós podemos ter uma crise. Eu tive uma crise ministerial. Eu estou em crise conjugal. Eu estou em crise financeira. Eu estou em crise disso. Eu estou em crise daquilo. Por que nós entramos em uma crise? Porque aquilo que eu estou buscando, aquilo que eu estou edificando, está sendo edificado em cima de um valor que não vai suportar o peso do que eu estou buscando. Exemplo, se eu estou buscando, eu vou colocar aqui em uma área, vamos lá. Se eu estou buscando santidade, então eu vou ter que ter um valor correspondente a uma vida de santidade que permita que essa vida não seja uma busca, mas que seja uma constância. Exemplo. Um exemplo que eu acho que eu até citei na aula passada. Vida de santidade. Eu preciso ter valor que sustente a minha vida a tal ponto que quando a imoralidade chegar perto de mim, ela não vai entrar. Então, santidade seria o quê? Vamos colocar aqui. A ausência da imoralidade. Amém. Então, veja só. Uma pessoa que não consegue vencer o vício da pornografia, da imoralidade, do adultério, da promiscuidade. Uma pessoa que não consegue vencer esse vício. Uma pessoa que não consegue vencer esse pecado, vou colocar aqui. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou citar duas coisas aqui. Hoje existe um valor muito fixado dentro de nós, um valor estritamente fixado, que é o não matarás. Então, por exemplo, todo mundo tem uma faca em casa. E todo mundo já ficou irado com alguém a ponto de querer falar assim, meu irmão, se eu pudesse, eu arrancava a cabeça, né? Eu passava assim, né? Então, pronto, resolvi os meus problemas. Mas, por mais irado que você esteja com alguém, por mais violentamente inflamado com a ira, você nunca... alguns já tentaram, mas pula esse caso. Mas vamos para nós aqui, esquece nossos vizinhos. Né? Você não vai pegar essa faca e furar alguém, cortar alguém, matar alguém. Por quê? Porque existe um valor tão bem fixado, tão bem fundamentado, que mesmo o ardor da ira não consegue encontrar lugar para você e matar alguém. Por quê? Porque eu tenho um valor, e esse valor é não matarás. Entendeu? Agora, por que então que de tempo em tempo uma pessoa cai na pornografia? Porque o valor de defraudação não está fixado nele. Porque é mais ou menos assim, cara, eu sou homem. E homem gosta de ver mulher pelada. Eu sou homem, sou macho. Sou macho. E todo macho gosta de ver mulher. Né? Mas Jesus não deixa. Mas eu sou macho, né? Então eu tenho que me controlar aqui, que eu sou macho. Então, dentro disso, o meu valor, na verdade, é o valor da imoralidade. Mas eu estou tendo o reprimir da religião dentro de mim. A minha religião não permite. Porém, o meu valor permite. Mas a minha religião não. Mas o meu valor de eu não vou olhar essa mulher porque eu já tenho uma mulher. Eu tenho a minha mulher, eu tenho a minha esposa. E mesmo se eu não tivesse a minha esposa,
eu tenho um Deus que diz para que eu não possa desnudar uma mulher que não seja a minha. Então, esse valor está enraizado dentro de mim. Mesmo que venham as tentações, hora que eu até tento, vem um valor dentro de mim e diz, não, cara, você não pode, você não deve. Existe algo mais forte dentro de mim que diz, não, não faça isso, porque isso é uma defraudação. Então, isso já não está mais parte de mim. Então, essa tentação, ela é externa, não interna. É algo que tenta empurrar para dentro de mim, não é algo que brota e aflora dentro de mim. Porque existe um valor que já expulsou a imoralidade de mim. Então, veja, querido, como é diferente. Porque uma pessoa que ela tem valor religioso ou da igreja, quando ele se sente fraco na igreja ou na fé, assim dizendo, sabe, faz tempo que eu não oro, faz tempo que eu não leio a Bíblia, então eu caí em pecado. Não, querido, isso não é desculpa. Não é desculpa, por quê? Porque, na verdade, o valor da nova natureza não está dentro de você. Não está dentro dessa pessoa que fez isso. Ele não tem o valor da nova natureza. Ele tem os princípios da igreja. Então, quando esses princípios da igreja, quando ele não se sente bem confortável e solidificado na igreja, ele cai. Por que ele cai? Ele cai porque simplesmente ele está fraco. Entendeu? Ele está fraco. Mas o Senhor não diz que nós temos que ser forte, até porque na nossa fraqueza a força dele se manifesta. Então, o que nós temos que ter? Valores. Valor financeiro. Eu quero prosperar. Eu quero prosperar. Deixa eu terminar esse negócio, né, da santidade. Então, por que de tempo em tempo nós entramos e ficamos arrasados? Meu Deus, caí de novo. Crise de santidade. Coisa tudo de novo, aí fica desanimado, não sirvo para isso. Aí entra aquela melancolia, né? Aquele negócio, porque a minha vida, céus, vida, quão pecador eu sou, aquela coisa toda. Aí a gente tenta entrar por um outro lado de lamentação, de falsa humildade, de falso arrependimento, e fazemos aquele negócio, aquela cara de cão arrependido que volta, aquela coisa toda. A gente tenta fazer tudo isso, por quê? Porque, na verdade, é um mecanismo que a gente tenta embromar Deus. Mas, na verdade, os valores não estão lá. E, por isso, a minha identidade não consegue romper em santidade. Eu não consigo romper em santidade. Eu vou ter uma crise. Sempre vou ter uma crise. Por quê? Porque essa vida de santidade, ela vai se deparar com um valor corrupto dentro de mim. Eu quero edificar algo, mas eu não tenho valor suficiente para sustentar o peso da santidade. A santidade é pesada, querido. Você entendeu? É pesado. O valor que eu tenho é para manter uma vida de imoralidade. Qual é o valor? O valor da imoralidade. Se eu não fosse crente, meu irmão, se eu não fosse crente, rapaz, eu botava para quebrar. Se eu não fosse crente, meu irmão, era todo dia vendo filme pornô. Se eu não fosse crente, meu irmão, pegava uma mulher por dia. Então, meu irmão, isso já significa que você tem o valor da corrupção. Agora pensa, se eu não fosse crente, meu irmão, eu nem consigo pensar se eu não fosse crente, porque eu não conseguiria fazer nada disso. Você entendeu aqui? Se eu não fosse crente, velho, eu seria um cara careta, porque eu não consigo fazer nada disso, eu não me vejo fazendo isso, eu não me vejo pegando uma mulher por dia, eu não me vejo, eu não consigo me ver. Por quê? Porque dentro de mim já tem valores tão enraizados que eu não consigo me ver fazendo tudo isso. Já não faz mais parte de mim. Já não mais faz parte da minha natureza fazer essas coisas. Porque a minha identidade agora já não presta. Ou seja, veja só, eu já não tenho mais valor que sustento uma natureza pervertida. Porque os meus valores foram trocados. Sim, eu não sei se você está conseguindo entender. Então, quando eu quero manter uma vida santa, mas os meus valores são tão pervertidos que eu vou ter crise de identidade. E a mesma coisa, que agora eu tenho tantos valores tão fundamentados na palavra
que se eu desviar, eu vou ter crise de desviamento, né? Mas, meu Deus, eu acho que eu não presto para ser do mundo, né? É aquele negócio, eu não presto para ser do mundo mais. Eu não presto mais, porque eu fui estragado pela palavra, se eu posso dizer assim. Eu já criei tantos valores dentro de mim, que eu já fui estragado. Eu não presto para o mundo mais. Entendeu? O mundo não tem mais sentido para mim. E aí, se porventura eu desviar, sei lá, né, alguma coisa assim, eu vou ter que trocar todos os meus valores para poder edificar a vida do desviado. Porque agora, a única coisa que eu consigo manter é a vida em santidade. Entendeu? Então, é algo que já está dentro. Não é algo que eu tento forçar a ser. Ou seja, eu não tento forçar a ser santo. E aí, por isso que muitas pessoas dizem, apóstolo, não tem como viver sem pecar. Eu digo, é mentira. Tem sim, querido. Porque a palavra me dá base para isso. O apóstolo João diz isso, filhinhos, não pequeis, e se porventura pecar. Por que as pessoas não conseguem viver sem pecado? Porque elas não conseguem viver sem pecar, porque eles têm valores do pecador. Se eu tenho valores do pecador, a vida que eu vou edificar é a vida de pecado. E eu vou tentar lutar ser santo todos os dias. A santidade vai ser uma luta, e não a natureza. Porque toda a minha natureza ela é edificada em cima dos meus valores. A minha natureza, a minha identidade é edificada em cima dos meus valores. Pois bem, vida financeira. Não, mas eu quero fidelidade com Deus. Fidelidade com Deus. Não! É uma forma estrutural. Não, mas eu tento ser fiel, apóstolo, nas minhas finanças. Eu tento, mas... Querida, porque dentro de você tem a corrupção. Tem um jeitinho. Tem muitas coisas dentro de você que não suporta a vida de um fiel. A infidelidade está dentro de você. Aí você vai ver, você não consegue ser fiel, mas não é só no teu dízimo, nas tuas ofertas, na honestidade, na integridade. Você não consegue ser fiel nos teus relacionamentos, você não consegue ser fiel na vida conjugal, ou na vida ministerial. Ou seja, esse é um problema não de entregar o teu dízimo, as tuas ofertas, as primícias, ser honesto. Não, o problema não é esse. O problema está na fidelidade, o manter fidelidade. Entendeu? Então, o valor errado aqui é o valor da característica de ser fiel. Dá a quem tem que dar aquilo que não é meu. Então, por exemplo, você conseguiria ter alguma coisa que não é teu em tua posse? Você conseguiria conviver com a característica, por exemplo, eu vou tomar o lugar de alguém, eu vou difamar alguém para entrar no lugar dele. Você se sentiria bem nesse lugar? Então, consequentemente, você não conseguirá ficar fiel em nada. Por quê? Porque se você consegue ter o que não é teu, irmão, você é infiel. Entendeu? Então, essa base está quebrada, gente. Então, não adianta você querer ser fiel em nada. Você nunca vai conseguir. Porque o valor da infidelidade está dentro de ti. Ministerialmente, vamos lá, área ministerial. Qual é o valor que você tem de ministério? Ministério é sucesso? Ministério é reconhecimento? Esse é o valor da vida de sucesso do mundo, não do ministério. Por que nós entramos em crise ministerial? Eu acho que eu não sirvo para isso. Eu acho que daqui não é para mim. Por que nós entramos nisso? Porque, no fundo, de tempo em tempo, nós ficamos sozinhos. Isso é natural, querido. De tempo em tempo, nós vamos perder gente. De tempo em tempo, nós vamos ser abandonados. De tempo em tempo, nós vamos ser criticados. De tempo em tempo, nós vamos ser excluídos de um ciclo de relacionamento. De tempo em tempo, isso vai acontecer na sua vida. Mas se o teu ministério não está voltado para Deus, ou seja, você recebeu de Deus e quer transmitir para os outros, então deixa eu te dizer, quando as pessoas te abandonar, você vai ter crise.
É óbvio que você vai ter crise, porque os teus valores estão errados. Veja só, irmãos, preste atenção aqui. Eu tenho uma dificuldade muito grande de falar para quem não quer ouvir. Por exemplo, se eu estou falando, pregando, as pessoas não estão dando atenção, eu paro e vou embora. Não tem problema nenhum com isso. Mas apóstolo, é uma alma. Irmão, eu sei que é uma alma, mas infelizmente ou felizmente, eu não sei, eu não tenho a visão que o evangelho é um cacho de banana podre que a gente tem que empurrar para os outros. Meu irmão, o evangelho, a palavra de Deus é pérola. E eu não vou dar para os porcos, eu não vou dar para aqueles que não querem ouvir. Eu estou aqui, disposto a falar todos os momentos. Vocês me conhecem, o quanto nós somos intensos, o quanto nós produzimos conteúdo. Porém, para aqueles que querem. Para quem não quer, irmão, ó, Deus abençoe. Por quê? Porque eu creio que a palavra de Deus é muito preciosa para tentar empurrar para a vida das pessoas. Você entendeu? Você tem que tentar empurrar a palavra de Deus. Você tem que aceitar a palavra de Deus. Você tem que... não, você não tem, não. A palavra de Deus não é para... Eu vou dizer isso aqui, parece meio ruim de dizer, mas a palavra de Deus não é para todos, não. Eu creio que todos foram chamados a ser salvos, mas nem todos têm dignidade o suficiente para reconhecer isso. Então, a palavra de Deus, ela é muito preciosa, gente. É muito preciosa. Então, nós precisamos dar um pouco de atenção para isso. Então, entenda, se eu sei que o que eu carrego é algo de Deus, se eu sei o que eu carrego está em Deus, e se em algum momento alguém me excluiu ou alguém me abandonou, é lógico que a gente sente, né? Sente. Porém, isso não me traz uma crise ministerial. Isso me traz uma tristeza, né? Por um tempo, cara, né? Que maldade, a gente ensinou, a gente fez, mas amém. E a gente logo nos recompomos. Por que não se recompomos? Isso não gera em mim uma crise a ponto de querer abandonar o meu ministério. Porque eu sei que eu carrego algo de Deus. Isso não é um orgulho. Eu sei que eu carrego, e todos nós que lidamos com a palavra de Deus, carregamos. Então, peraí, se eu carrego algo, e se eu estou carregando isso puro, o Senhor mandará suas ovelhas. O Senhor mandará aqueles que ouvirão. E eu vou falar. E à medida que eu tenho oportunidade de falar, eu vou falar, seja para um, seja para 1 milhão. Eu vou falar. E à medida que eu fizer esse trabalho bem feito, não me importa se eu contagiei 1 ou 1 milhão, eu fiz o meu papel. E continuei sendo essa pessoa disponível a liberar a palavra de Deus. Então, isso não me trará crise. Por que não me trará crise? Porque o meu valor não é pregar para que eu seja aceito. O meu valor é, eu vou pregar para que as pessoas reconheçam que Cristo é o Senhor e vá ter relacionamento com Ele, não comigo. No fundo, irmãos, às vezes nós queremos que as pessoas venham para nós e não para Jesus. No fundo, nós usamos a palavra de Deus para criar nossos discípulos e não discípulos de Jesus. Se chegou o momento, preste atenção aqui. Você já percebeu que João teve crise de identidade? João, o que batizava? Você parou para pensar que os cababom, discípulo de João, migrou tudo para a igreja de Jesus? Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso. João estava pregando isso. Esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os discípulos mais top de Jesus, meu irmão, eram discípulos de João. Os discípulos falaram assim, João, obrigado, tchau, estou seguindo Jesus. Você já parou para pensar nisso? Depois João fica sozinho na prisão e ele diz, espera aí, pergunta lá se
Pergunta lá se a gente tem que esperar outro. Ou esse é o Cristo mesmo? Cara, me bugou aqui a cabeça, porque eu estou aqui preso, vou morrer, já estou praticamente sem discípulos, meus discípulos me abandonaram, foi seguir ele. Né? E aí, o que é isso? Os discípulos mais top de Jesus, queridos, eram discípulos de João. Você já parou para pensar que, às vezes, os teus melhores discípulos, Jesus vai transitar? E muitas vezes nós vamos pedir para morrer? Meu Deus do céu, que ingrato, ó vida, Jesus, me leva, porque eu não aguento mais isso. Já parou para pensar nisso? Gente, os discípulos é de Jesus. Os discípulos não são teu, não foi você que morreu na cruz, foi Jesus. Então, os teus valores têm que estar muito bem enraizados na tarefa para com Deus, servindo os teus irmãos. E não usar Deus para que os teus irmãos te sirvam. Ou seja, irmãos, eu estou servindo Deus no ministério da palavra, do pastoral, do ensino e do cuidado. Amém! E ele pode muito bem, às vezes, transitar. Pode ser Deus transitando, pode ser o diabo tirando essas pessoas, mas em algum momento, alguma coisa pode acontecer. Mas se eu tenho a minha vida fundamentada com os valores corretos do ministério, estou construindo o meu ministério no valor correto, com certeza eu não terei dificuldade com as percas, eu terei tristeza, sentirei, é lógico, como ser humano, pela quebra do relacionamento ou pela partida de alguém, mas isso não me fará a querer desistir do meu ministério. Porque eu não vou entrar em crise, gente. Porque eu estou fundamentado da maneira correta. Entenderam aqui? As crises que nós temos na nossa vida, a crise conjugal. Você acha que... Por que muitas vezes entramos em crise conjugal? Porque, no fundo, nós queremos alguém que faça o que eu quero. Eu estou com os valores distorcidos de um relacionamento. Às vezes eu estou buscando uma mãe, às vezes estou buscando um pai, às vezes eu estou buscando um irmão e não um esposo ou uma esposa. Às vezes eu estou buscando alguém diferente do que é um cônjuge. O valor está errado. E se o valor está errado, com certeza eu vou ter crise. Porque se eu vou ter uma esposa, ela é uma ajudadora, então automaticamente nós vamos trabalhar para o bem comum e não para o meu bem. Nós vamos ter nós e não eu. Você entendeu? Eu vou ter que compartilhar os meus sentimentos de não estou bem. E aí, será que nós estamos bem ou não estamos bem? Ou seja, tira o eu e coloca nós. Mas se eu entro dentro de um relacionamento conjugal com o eu vou ter crise. Com certeza eu vou ter crise. De tempo em tempo eu vou ter crise, porque o eu vai ser confrontado todos os dias. Porque os meus valores não conseguem suportar o peso do nós. Só está conseguindo edificar o eu. Então, volto de novo, né? Nós vamos ter mais 3 aulas sobre identidade. Essa primeira aula, eu quero terminar aqui. E o ponto é, eu só vou ter crise de identidade porque os meus valores estão fora, preste atenção, do que eu estou tentando edificar. Eu nem vou colocar valores errados, porque eu não vou dizer, querido, que a gente tem valores errados. Eu posso dizer caminhos errados. Porque se eu quero ser uma pessoa profana, eu tenho que ter os valores de um homem profano. Se eu quero ser um assassino, eu tenho que ter os valores de um assassino. Agora, se eu quero ser santo, eu tenho que ter os valores de um santo. Se eu quero ser íntegro, eu tenho que ter os valores de um íntegro. Então, às vezes, você vai ter uma crise porque você está com valores de alguém que você está buscando ser diferente. Eu tenho um valor de profano querendo edificar uma vida santa.
Eu tenho o valor de uma pessoa sozinha querendo edificar um casamento. Eu tenho o valor de um avarento querendo edificar uma vida de prosperidade com Deus. Eu tenho o valor de um egoísta querendo edificar um ministério. Sempre eu vou ter crise. Porque chegará um momento que o peso do que eu estou edificando confrontará o que eu sou. Por isso, tudo que eu sou, tudo que eu faço, diferente do que eu sou, é religião e não cristianismo. Amém? Esse é o ponto. Primeira coisa para consertar a minha identidade é consertar os meus valores. Conserta valor, que a tua identidade é consertada. Conserta valor, que a tua identidade naturalmente acontece. Então, aonde você está tendo crise é porque você está edificando contrário ao teu valor. Eu estou com crise no ministério, então começa a ver as bases do que você pensa ser ministério. Na verdade, não é nem o que você pensa, do que você é ministerialmente. Porque o valor é o que eu sou e não o que eu penso ser. Amém? Ficamos por aqui. Deus te abençoe. Fiquem com Deus. E o que eu peço para o Senhor, na verdade, eu decreto que todos os fundamentos da sua vida sejam expostos durante esse tempo, para que você possa consertar, para que você possa ver o que você está edificando, se está realmente de acordo com o valor que você tem. Bem? E aí, se a gente pudesse cantar uma música, você tem um valor, quero que valorize o que você tem. Né? Daqui é só para os antigos vão entender essa canção. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Shalom, shalom.